Voltando a São João da Cruz, a noite escura da alma é quando a alma ela se sente totalmente perdida, ah, sem guia, sem luz nem guia, que nem São João da Cruz fala, né? É como se Deus tivesse abandonado ela. Os monges já falaram sobre isso, os mestres espirituais, que às vezes dá na gente um, uma sensação da gente estar perdido, né? Da gente estar aqui esquecido, que Deus esqueceu da gente, é, que não tem nenhum apoio espiritual, que é tudo por acaso. É esse momento que é a noite escura da alma, né? Quando a gente não tem nem luz nem guia, porque não tem coisa melhor para o ser humano do que a fé, né? E quando ele tem fé, ele faz coisas incríveis, o ser humano, mas quando acaba a fé dele, qualquer coisa derruba ele. Ele se sente fraco, impotente, frágil, perdido, perdido num mundo tão complicado, tão cheio de doenças, tão cheio de coisas que tristes, né? Mas a vida não é assim. A vida tem os momentos assim, ela tem, mas ela tem os momentos bons. Então a gente tem que saber, nesses dias que a gente está passando pela fase da noite escura, é uma fase muito difícil, uma fase muito dolorida e tudo assusta. A gente não confia em nada, não confia na vida, acha que tudo pode acontecer e fica muito assustado. Então, nesses momentos, a gente tem que aceitar, fazer o que pode. No meu caso, eu tive um resfriado muito grande, veio um frio enorme que não está no meu controle, né? E outras pessoas também, né? Tem os moradores de ruas e, e os idosos nos asilos, sem condição de andar, dependendo dos outros. Então, esse lado da vida é muito dolorido, né? E a gente tem medo, lógico, de perder a nossa liberdade, nossa independência, de ir e vir, de ter que ficar num lugar, num asilo, num lugar, dependendo das pessoas, porque todo mundo tem os seus compromissos, todo mundo tem as suas coisas, né? E essas coisas assim mais complicadas passam um rodo. E vamos esquecer, não vamos pensar nisso, mas é uma realidade que está aí, está acontecendo para muita gente. E que nem ontem eu fiquei, ontem, a semana inteira, né? Eu não tive muito bem, frio, e aí me deixou uma febre muito alta, mas não era nada grave, era um resfriado. Não espirrei, não fiquei com falta de ar, não fiquei com nada mais, com náusea, perda de apetite, dor no corpo, uma coisa assim bem ruinzinha, né? É só um resfriado. Imagine coisas mais pesadas e mais e mais. Então a gente tem que agradecer que não foi uma coisa grave, né? Podia ser uma coisa grave, mas não foi. E a gente tem que ter isso aí. Paciência, passar por isso. Parece que arrancaram a, a pele da gente, né?
dói tudo o corpo, mas isso aí é uma fase, que o ser humano tem uma faixa de ser humano que veio para o mundo, não tem nada, do nascimento à morte, a pessoa está sempre bem, sempre com saúde, nunca falta nos eventos, nos compromissos, porque está sempre bem. Tem outra faixa, né, que vem mais ou menos. Uma hora está bem, uma hora não está, uma hora está, dependendo aí do tempo, ou muito frio, ou muito calor, aí a pessoa, se for de idade ainda, né, fica com algumas comorbidades, que é o que está falando hoje em dia. E tem outras pessoas que já nasceram doentes, não tiveram nem opção de nada, nem de fazer tratamento, porque já nasceram, sabe? Doenças que não tem cura e vai ser para o resto da vida. Então, o que a gente pode pensar com isso? Que a vida é injusta, que Deus não existe, que tudo é acaso? Eu acredito que é tudo lei do karma, porque só a lei do karma que explica por que que uns nascem pobres, outros nascem ricos, por que que uns nascem saudáveis e outros nascem doentes, por que tanta desigualdade nesse mundo? Só pode ser a lei do karma. Eu acredito. O São João da Cruz, ele não fala em lei do karma, né? Ele fala da noite escura, que ele tem que atravessar e que todo mundo um dia vai atravessar, mas ele não fala da lei do karma. Eu estudei isso na espiritualidade, tanto com os mestres da Índia, como com o espiritismo também, né? Nós somos um espírito que estamos agora vivendo nesse corpo. E a gente tem que entender isso aí, sabe? Que a gente não é esse corpo. Eu estudei tanto isso e faz um bem danado saber. Nosso nosso ser está dentro desse corpo e ele tem um limite de sofrimento, ele não vai sofrer assim eternamente. Ele tem uma fase para sofrer, né? E a gente vê tanta gente sofrendo, tanta coisa, mas também depende muito do emocional, da cabeça da pessoa. Tem gente que um resfriado derruba a pessoa, e tem gente que um câncer ele está indo na balada. Não derruba, ele está de bom humor, não sei, é uma coisa, não dá para entender. Cada um é de um jeito. Eu acho que é a sensibilidade de cada um, a formação, a genética, né? Para algumas coisas a gente é forte, para outras a gente é fraca, para umas a gente não tem medo, para outras a gente tem medo, e aí vai. Então era isso que eu queria dizer, né? A noite escura é quando a gente perde a fé. E fica uma noite horrorosa, uma noite escura, né? E sem luz nem guia, que seria a fé, a luz, né? Para levar a gente para a luz. E que não adianta a gente reclamar dos problemas da gente, das dores da gente, dos sofrimentos físicos e meio emocionais, porque a gente está de passagem, porque a gente não é esse corpo, porque um dia tudo isso vai passar e tudo isso tem um porquê e um para quê. Existe um porquê. É que a gente não sabe agora, mas vai saber um dia. Eu acredito na espiritualidade e nada acontece por acaso. A ter fé, deixa as coisas acontecerem, faz o melhor que pode e vai vivendo.
procurando a fé, tá? Tchau.